Olá, meus amigos e meus queridos irmãos do canal Retorno da Glória, que a paz e também a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo repouse sobre cada um de vocês e que o Espírito Santo habite em seus corações e também em suas mentes e que Ele dê a cada um de vocês e que Ele também me conceda um caráter semelhante ao de Cristo para que venhamos receber o selo do Deus vivo. Amém? Bom, meus queridos, quando eu voltei para os caminhos do Senhor no ano de 2005, eu estava então começando a fase adulta da minha vida e até então eu só tinha lido um mísero livro em toda a minha vida, porque, como eu já disse aqui no canal outras vezes, eu não tinha a mínima vontade de ler, mesmo que fosse assuntos que eu gostasse. Mas eu orei a Deus pedindo que Ele colocasse em mim fome e também sede do conhecimento da verdade e vontade de ler, e por um milagre, Deus colocou em mim esse desejo de ler. E eu me lembro que os 2 primeiros livros que me emprestaram foi um pequeno livreto sobre as profecias de Daniel e o outro foi um livro de mais de 500 páginas sobre as profecias do Apocalipse. E quanto mais eu lia aqueles livros, mais o meu coração se enchia de alegria e mais eu sentia vontade de buscar a Deus para poder estar de pé, para ver o cumprimento daquelas profecias. Mas, meus irmãos, embora hoje eu vejo sim um certo interesse de alguns cristãos pelos acontecimentos que estão ocorrendo em nossos dias, que fazem referência às profecias de Daniel e também do Apocalipse, infelizmente, eu não vejo esse mesmo interesse no estudo profundo e individual desses 2 livros. E isso é muito perigoso, porque podemos correr o risco de ficarmos dependentes de notícias e argumentos extraordinários e podemos começar a ir atrás de tudo quanto for apocalíptico aos olhos dos homens, em vez de estarmos nos aprofundando no conhecimento do que o profeta Daniel e o profeta João revelaram. E assim, começaremos a beber das águas do conspiracionismo. E embora aprenderemos algumas verdades, essas verdades estão também envolvidas em erros doutrinários, mentiras e sofismas que vão nos tirar do foco do verdadeiro estudo da profecia. Mas, se em vez de nos prendermos ao extraordinário do mundo da conspiração, nos aprofundarmos no extraordinário da profecia bíblica, então, em vez de caminharmos para o abismo do fanatismo, estaremos caminhando para um verdadeiro reavivamento. E falando sobre isso, diz o Espírito de Profecia: demos mais tempo ao estudo da Bíblia. Não compreendemos a palavra como devemos. O livro de Apocalipse abre com uma ordem para compreendermos a instrução que ele contém. Quando compreendermos o que este livro para nós significa, ver-se-á entre nós grande reavivamento. Testemunhos para Ministros, página 113. Veja, constantemente nós estamos repetindo as palavras do Espírito de Profecia que se houver um reavivamento da fé e do poder da igreja primitiva, então o espírito de opressão vai reacender juntamente com as fogueiras da perseguição. Ou seja, se houver um verdadeiro reavivamento, tal como houve na igreja do tempo dos apóstolos, então Deus vai permitir que a grande e última perseguição venha sobre o povo dele, a qual sabemos que ocorrerá após a saída do decreto dominical. Bom, se 2 mais 2 são 4, então, quando o Espírito de Profecia diz que o estudo do livro do Apocalipse terá um verdadeiro reavivamento e ao mesmo tempo diz que quando houver um reavivamento na igreja virá a opressão e a perseguição dos últimos dias, isso quer dizer que se vocês e eu devemos nos aprofundar nos estudos da profecia do Apocalipse e também de Daniel, porque quando estudarmos esses livros com a correta mentalidade, Deus vai operar um reavivamento em sua igreja, virá o decreto dominical, seremos selados, haverá uma grande sacudidura, receberemos a chuva serôdia, daremos o alto clamor, cairão as 7 pragas e por fim, Jesus voltará em poder e grande glória para levar os seus súditos para o reino eterno. Irmãos,
Alguma vez vocês já passaram pela experiência de estarem ouvindo uma pregação no YouTube e quando o pregador está contando um testemunho tremendo e chega no momento mais impressionante da história, a internet trava? Bom, é bem provável que a maioria de nós já passou aí por essa experiência. E se vocês forem como eu, aqueles momentos em que a setinha fica girando na tela são angustiantes, porque nós queremos ver qual é o final da história. Pois é. Quando nós lemos no capítulo 6 do Apocalipse, a abertura do 6º selo, a impressão que nós temos é que quando vai chegar um momento mais extraordinário da profecia, quando os céus se enrolam como um pergaminho, é como se a internet profética travasse e nós estivéssemos vivendo justamente no momento em que a seta estivesse dando voltinhas na tela e os acontecimentos estivessem travados. Veja, embora em Mateus, no capítulo 24, nós vemos que antes do grande e terrível dia da volta do Senhor Jesus, haveriam guerras e rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. A verdade é que, logo após a grande chuva de meteoros Leônidas em 1833, a qual foi o cumprimento do último evento do 6º selo, antes que os céus se enrolem como um pergaminho, o Espírito de Profecia diz o seguinte: houvessem os adventistas, depois da grande decepção de 1844, ficado firmes na fé e seguido avante em união no caminho aberto pela providência de Deus, recebendo a mensagem do 3º anjo e proclamando-a ao mundo no poder do Espírito Santo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor haveria cooperado poderosamente com os seus esforços, a obra se haveria completado e Cristo haveria vindo antes disso para receber seu povo, para lhes dar o galardão. Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 67 e 68. Amigos, o desdobramento profético não está travado e nós não estamos dando voltas no mesmo contexto de guerras, fomes, pestes e terremotos, porque Deus determinou que fosse assim. Porque, segundo a profeta, a qual nós cremos que foi inspirada pelo mesmo Espírito que inspirou o profeta Daniel e o profeta João, ela diz de maneira muito clara que são as atitudes do próprio povo de Deus que tem travado os demais acontecimentos proféticos pelo fato de ainda não estarem preparados para viver e proclamar as 3 mensagens angelicais. E se você é uma daquelas pessoas que diz que Jesus não poderia ter voltado naquela época porque nós não estaríamos vivos, meu amigo, em lugar algum a profecia diz que quando Jesus voltar as mulheres não estarão mais concebendo. Mas pelo contrário, está escrito: ai das grávidas naquele tempo. Ou seja, Jesus não voltou porque você e eu não estaríamos vivos para recebê-lo. Porque, na verdade, sempre haverá uma nova geração. E se fosse por causa das pessoas que ainda vão nascer, então Jesus só voltaria em um momento em que toda a humanidade estivesse morta ou incapaz de se reproduzir. Mas, como lemos no texto profético, o motivo dos céus ainda não terem se recolhido e dos ímpios, assim como os justos, não terem visto a face daquele que está assentado sobre o trono, é porque a igreja ainda não está capacitada para completar a sua última obra de pregar o evangelho a toda tribo, língua, raça e nação. E para pregarmos esse evangelho, não pensem que alguns milhões de livros O Grande Conflito resolverão o problema, porque ainda que seja mais do que necessário fazermos uma distribuição em massa desse livro que contém as verdades bíblicas para os nossos dias, ainda assim, o Senhor não virá transladar um povo o qual são bons distribuidores de livros, mas o Senhor virá transladar aqueles que alcançarem um caráter perfeito e que alcançarem a estatura da perfeita maturidade de Cristo Jesus. Portanto, se nós queremos ver os céus se recolherem como um pergaminho, e se queremos ver o Filho do Homem descendo sobre as nuvens dos céus, rodeado com todos os anjos da glória,
precisamos buscar um reavivamento individual e, dentro do possível, um reavivamento coletivo, mesmo sabendo que nem toda a igreja será reavivada, porque o Senhor não colocará o seu selo de aprovação sobre os bons entregadores de livros, mas o selo do Deus vivo só será colocado sobre aqueles que, pelo poder do Espírito Santo, não estiverem com nenhuma nódoa ou mancha em seu caráter e que tiverem purificado o templo da alma de toda contaminação. E sendo assim, meus irmãos, não busquemos resultados diferentes enquanto estamos fazendo as mesmas coisas. Não busquemos passar por um verdadeiro reavivamento enquanto não estamos estudando e buscando compreensão do Apocalipse, porque o Espírito Santo inspirou a sua profeta a escrever que o estudo desse livro, juntamente com o livro de Daniel, trará um reavivamento ao povo do Senhor. E amigos, quando o Espírito de Profecia diz que o correto estudo desse último livro da Bíblia vai trazer um verdadeiro reavivamento ao povo do Senhor, ela não quer dizer que apenas compreender a ordem cronológica das profecias vai trazer um real reavivamento, porque o terceiro versículo desta profecia diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, versículo 3. Meus queridos, ler e ouvir as palavras do Apocalipse são indispensáveis para vocês e também para mim. Contudo, se vocês e eu não colocarmos em prática as coisas que ali estão escritas, jamais poderemos ter a bem-aventurança que está reservada para os santos do Senhor. E quando nós fazemos um estudo mais profundo a respeito do que se encontra nos 22 capítulos desse livro, podemos visualizar claramente que o livro do Apocalipse trata da adoração ao Deus vivo ou adoração à besta. E se nós pensamos que a adoração à besta é somente aceitar o domingo como dia de repouso, então estamos redondamente enganados. Porque a profecia nos diz que o número da besta é 666, que significa a eternização do governo humano em vez do governo divino. E amigos, quando vocês e eu, que conhecemos a verdade presente para esses dias e entendemos que fomos criados para a glória do louvor do nome do Senhor, não vivemos uma vida em que todos os nossos pensamentos, palavras, ações, planos e desejos são tão somente para a glória de Deus e para o benefício do nosso próximo, então, virtualmente, nós já estamos como que recebendo a marca da besta em nossas vidas, porque a marca da besta será colocada sobre todos aqueles que preferirem viver para o eu do que morrer para o eu e viver para Deus. Portanto, se somos verdadeiros remanescentes da profecia e verdadeiramente seremos aqueles que passarão pela transladação, devemos hoje e a cada dia entregar completamente as nossas vidas àquele que nos criou e nos redimiu para a sua glória. E tudo o que fizermos deve ser um constante clamor de que Deus é digno de receber a glória, a honra e as ações de graças pelos séculos dos séculos. Amém? E esse é o verdadeiro reavivamento. Essa é a verdadeira santificação. Esquecer de mim mesmo e viver para a glória de Deus e para o benefício do próximo. Isso é a lei, meus amigos. Esse é o resumo da lei na vida daqueles que são chamados de remanescentes pelo Senhor. Bom, queremos ver a profecia destravando? Queremos ver o regresso de Jesus? Então, vivamos uma vida de utilidade para Deus. E aqueles que são úteis para Deus são aqueles que vivem para salvar as almas que estão perdidas no pecado. Mas, para aqueles que somente leem e ouvem as palavras da profecia, mas continuam tão somente sentados nos bancos da igreja, sem mostrar a sua adoração e o seu louvor a Deus através do trabalho em favor dos perdidos, quando as profecias destravarem, e o céu se recolher como um pergaminho, em vez de dizerem
esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, infelizmente dirão aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, versículos 16 e 17. Amigos, Jesus está voltando. E se nós queremos subir com Ele, então precisamos viver uma vida de inteira consagração ao serviço dEle. E se você não é um pregador, nem tem o dom de dar estudos bíblicos, não se entristeça por não dar os frutos que o Senhor impediu que você desse. Porque se esses não foram os dons que Deus lhe entregou, então alcance almas através dos talentos que Ele te deu. E se por acaso você não está conseguindo entender o que é o evangelho prático, então eu te aconselho a assistir todos os vídeos que você puder do pastor Pavel Goia, porque Deus tem usado poderosamente esse homem para apresentar o que é cristianismo prático e aceitável aos olhos de Deus. Bom, nós vamos ficando por aqui. Que o Espírito Santo complete essa mensagem no coração de cada um de vocês. Amém? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.